Deus abençoe você, tá? Se estiver me ouvindo, Deus te recompensa pelo cuidado e a bondade conosco. Eu quero ainda louvar a Deus pela vida da Ana Clara. Que essência de Deus, hein? Que Deus te conserve assim. Muito obrigado. Até presente, isso. É diferente, é diferente. Deus te abençoe, tá? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Sua mãe está aqui. Deus abençoe. Guilherme, está comigo? Deus abençoe. Irmãos, tem uma palavra, eu prometo que não vai demorar. Deus já falou tanto com a gente, né? Mas você acredita que Deus ainda tem algo para a gente? Diz amém. Fala para mim. Jeremias foi marcado por Deus com o ministério. Esse ministério que Deus selou em Jeremias foi selado muito antes de qualquer coisa que Jeremias poderia ter feito na face da terra. O Senhor olha para Jeremias, escolhe Jeremias, separa Jeremias, destina Jeremias, escreve um roteiro para Jeremias. Tudo antes de Jeremias aparecer na história. O roteiro que Deus escreveu foi escrito por uma escolha soberana e divina. Antes que te escolhi, antes de você vir ao ventre, então não foi no ventre, muito antes disso. Uma coisa que a gente precisa entender sobre a história de Jeremias é que o roteiro da história ele é desenvolvido antes mesmo dela começar. Se digo que esse roteiro foi desenvolvido antes dessa história começar, eu preciso entender que não houve absolutamente nada que cooperou para esse roteiro ser escrito. Uma coisa que a gente precisa entender sobre as escolhas de Deus em relação a nós, eu falo sobre chamada, ministério, vocação que Ele tem para as nossas vidas, é que esse roteiro foi preparado muito antes de tudo que a gente possa ter vivido. Então, antes que seu pai conhecesse a cor dos seus olhos e você soubesse que tem um pai, antes que o exame da gravidez desse positivo, e antes mesmo que todas as coisas em relação a você estivessem sendo pensadas, o roteiro foi traçado. A gente precisa entender que quando falamos sobre escolha,
precisamos entender que isso será sempre feito de uma forma soberana. Então, quando eu digo que antes que te formasse no ventre o roteiro foi escrito, eu preciso que você entenda que não houve nada que cooperou para que esse roteiro fosse escrito, nem positivamente, nem negativamente. Nada foi capaz de influenciar. Então, se eu digo que nada foi capaz de influenciar a escrita do roteiro, eu também preciso entender que nada é capaz de impedir o roteiro de ser executado. Olhe para mim. Você tem noção que o texto está dizendo que antes mesmo de qualquer circunstância, antes mesmo de qualquer movimento na terra, antes mesmo de qualquer nome ser colocado, antes mesmo de tudo, todas as vezes que pensamos nisso daqui, em alguns momentos, particularmente eu, me alegrei muito, pois pensei, poxa, Deus me escolheu há muitos tempos. Só que quando eu olho para esse texto, eu preciso pensar muito mais do que no tempo. Eu preciso entender que as circunstâncias eram na verdade, não existiam. Então, a minha história não foi escrita dentro de um cenário. Deus não entrou na minha história em algum momento e baseado em alguma coisa da terra, então Ele começou a dizer: separei, te escolhi, vai ser assim, 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 vai ser assim. Não foi, não houve nada desse tipo. O roteiro foi escrito muito antes. E o que eu quero que você entenda não é quanto o tempo, mas quanto tempo antes, eu não sei. E quando a gente olha para esse texto, o que a gente precisa guardar não é o tempo. O que a gente precisa entender sobre esse texto é que não havia circunstâncias que levaram Deus a escrever esse roteiro. Então, independe se foi antes, se foi depois, se foi após receber uma graça, se foi após ser batizado no Espírito Santo, ou se foi após ser cheio de algo celeste, independe. O que está no texto de mais importante não é o tempo. Isso pouco importa. A verdade mais gritante que nós temos nesse texto é que nós temos um Deus que construiu algo fora e independente de circunstâncias. Essa mensagem a gente precisa pensar, conversar, remoer, se alimentar, caminhar, dormir com ela, pensar nela. Porque uma coisa que você precisa entender sobre Deus é que independentemente do tempo em que Ele te escolherá, essa escolha não será baseada em questões e situações humanas. Quando o texto está dizendo antes que te gerasse no ventre te escolhi, o texto está revelando a soberania de Deus. Em outras palavras, o que o texto está deixando claro é: nenhuma circunstância influenciou as minhas mãos
contar essa história. Só para ficar didático, para a gente ir pegando, eu queria que você olhasse para quem está perto de você. Senão, quer olhar para quem está perto de você, não tem problema. Só fale para que a gente possa ir gravando. Diga forte, diga o que importa. Não, vai mais forte, vai, diga o que importa. Não é o tempo da escolha. Não é o tempo da escolha. Diga o que importa. O que importa É a forma como ela foi construída. como ela foi construída. Não, vamos mais uma vez, por favor. Diga o que importa. O que importa Não é o tempo da escolha. não é o tempo da escolha, Mas a forma mas a forma como ela foi construída. como ela foi construída. Porque o que muda para os dias de aflição, saber que Deus me escolheu antes de nascer. O que muda? O que muda quando estou amargurado, saber que Ele me escolheu antes dos meus pais pensarem em mim? O que muda? O que muda? Pensar que a história foi escrita antes. Nada. Então o texto não está querendo falar sobre tempo. Porque quem pensa sobre o tempo da escolha tem a tendência de interpretar errado a própria escolha. E eu digo isso porque quem entende de forma equivocada essa questão do tempo da escolha não conseguirá entender que a coisa mais graciosa não é o tempo. Sua história tende a ser extraordinária, não porque ela foi escrita antes ou agora. Sua vida tende a viver coisas extraordinárias, não pelo tempo. Foi agora, foi antes, foi. O que vale? O que nós precisamos entender sobre a escolha não é o tempo. O que nós precisamos entender sobre a escolha é que essa escolha foi escrita fora de qualquer circunstância. Então, se você puder gravar alguma coisa dessa mensagem, eu queria que você gravasse exatamente isso daqui. Nada cooperou para Deus escrever o que Ele escreveu para você. Nada. Então, se digo que nada cooperou para o que Ele escreveu, eu preciso entender que então nada nessa terra tem a capacidade de desfazer a escrita dele. Diga forte, diga, não importa o tempo. Não importa o tempo. Não importa o tempo, não importa como vai. Que o texto está querendo dizer outra coisa. Antes. Agora, olha para mim. Versículo 4 de Jeremias vai dizer assim: e assim veio a minha palavra do Senhor, assim como gente. Verso 6. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar. Versículo 4. Assim veio a minha palavra. Versículo 6. Então disse eu a Senhor Jeová, eis que não sei falar. Versículo 4. E assim veio a minha palavra. Versículo 6. Ah, Senhor, eis que não sei falar.
celestial virá ao meu encontro, dependendo das condições. Se forem favoráveis, então ela virá. Se for boa, então ela encontrará-me. Só que eu preciso olhar para esse texto e entender o que o texto está dizendo. E o que o texto está dizendo é assim. De que forma? Exatamente desse jeito. Quando Jeremias grita dizendo: eis que não sei falar, o texto está dizendo: mas assim veio a mim a palavra do Senhor. Até quando você vai entender? Até quando você vai imaginar, pensar e acreditar que aquilo que Deus tem para a tua história, que aquilo que Deus tem para você, virá sobre você, dependendo das condições, do lugar, das coisas, das finanças, das habilidades, da expressão, do quanto você conhece. Se esse texto estivesse, se aqui Jesus fosse aprofundar um pouquinho mais, deixar pra gente, estaria aqui antes dizendo: veja aqui a graça. Aleluia. Assim, eis que não sei falar, assim veio a mim a palavra do Senhor, mas eis que não sei falar, mas assim, vou falar isso daqui até alguém entender o que Deus está falando essa noite. Assim. Você não tem noção do que está vindo ao teu encontro, apesar das condições humanas que você se encontra hoje. Ah, como eu queria botar isso aqui dentro do teu coração. Você não tem noção do que está a caminho da tua rua, do que está a caminho da tua história, do que está a caminho da tua mente, do que está a caminho. Ah, por favor, eu sei que você está acostumado com